Meus amigos e minhas amigas, eu acho que o Aécio Neves vai ganhar essas eleições com a diferença bastante razoável, muito mais do que nós imaginávamos. Simplesmente porque a Dilma e o PT estão sem discurso. Vamos observar a Dilma, o programa político. Primeiro erro que a Dilma está fazendo no programa político. E parece que, segundo determinadas pesquisas, o PT está chamuscado com a pecha de corruptos e de corrupção generalizada dentro do partido. Seus principais líderes estão na cadeia e os outros estão caminhando para aí. E parece que nas pesquisas observaram que essa pecha não está pegando na Dilma. Então a Dilma está enfatizando que ela é uma pessoa direita, uma pessoa que não admite defeitos, não admite malfeitos, e que ela, o governo dela, através da Polícia Federal, através do Ministério Público, segundo ela, do governo dela, botam todas as corrupções, todas as denúncias de corrupções para fora e não esconde debaixo do tapete, como escondia os governos anteriores. Olha só, primeiro é o seguinte, quando uma pessoa como a Dilma diz isso, a gente presta muito bem atenção nisso, porque é uma pessoa inconfiável, uma pessoa mentirosa, e está claro, estampado que é uma mentira, porque se ela é uma pessoa que não admite nenhum mal feito, se ela realmente bota todas as denúncias para serem julgadas, para serem pesquisadas, para serem detalhadas o que aconteceu com aquelas pessoas, não é verdade isso que ela está dizendo, porque não existe um só caso que a Dilma tivesse pedido que a Polícia Federal, ou que o Ministério Público, ou que uma CPI fosse aberta para averiguar as denúncias, tantas denúncias que houveram por aí sobre o PT e sobre a sua base. E ela jamais tomou a iniciativa de fazer qualquer coisa em relação a isso. Primeiro, se as denúncias estão sendo analisadas pela Polícia Federal, investigadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, é porque esses órgãos não são do governo Dilma, esses órgãos são instituições de Estado. E tanto é verdade que a própria Dilma está dizendo agora que a confissão, as confissões do Youssef e do Paulo Roberto da Costa, que estão saindo aí no jornal, ela está dizendo que isso é um golpe. Mas golpe de quem? Se é um golpe, é dela mesmo, porque a polícia é dela, como ela diz, a Polícia Federal é dela, o Ministério Público é dela, segundo ela diz. E ela agora está dizendo que isso é um golpe, saírem essas denúncias serem divulgadas? O que é isso, Dilma? Você para e pensa um pouco que nós não somos idiotas. Você não pode mentir assim de qualquer maneira e pensar que vai enganar alguém. O que na realidade a gente percebe é que você está assustada. Por isso seu semblante é um semblante carregado. É uma pessoa que está ali preocupada, porque alguma coisa pode acontecer momentaneamente e o barco explodir, dona Dilma. Porque essas denúncias estão muito perto de você e muito perto do Lula. Eu acho, inclusive, que alguma coisa ele deve ter dito nesse sentido. Só que vocês são muito protegidos pelos maiores corruptos do país. Sarney, Renan, Maluf, Jarbas. Essas pessoas são extremamente corruptas e essas pessoas não vão dedurar vocês, que vocês sabem disso. Por isso que vocês botaram junto com vocês.
Isso é uma proteção, uma segurança contra a corrupção que é feita no seu governo. Dona Dilma, a outra coisa, dona Dilma, a senhora tem que prestar atenção, dona Dilma. O governo FHC acabou há 12 anos atrás. Tudo que acontece de ruim, tudo que acontece de negativo, você diz que foi o governo FHC. Dona Dilma, você está 12 anos no poder. Você não poderia ficar jogando essas coisas lá para trás para o FHC. E outra coisa, você tem obsessão por FHC. Tem alguma coisa aí que acho que nem Freud explica. Você só fala no FHC. Esqueceu que o seu concorrente é o Aécio Neves, não é Fernando Henrique Cardoso. Agora, se você insiste tanto, eu vou dizer uma coisa para você, Dilma. Eu não voto no FHC para presidente. Tá certo? Eu vou votar no Aécio. Dona Dilma, que é isso, dona Dilma? Outra coisa, dona Dilma, você só faz acusar as pessoas. Você é baixo nível. Você é uma pessoa baixo nível, uma pessoa pequena, menor. Fica dizendo que os tucanos têm horror aos pobres e que vocês são protetores dos pobres. Tudo bem, vamos pegar esse ponto só para você ver uma coisa. O que é que vocês fizeram por pobres? Um Bolsa Família, o seu governo, que você distribuiu renda. 0,5% é o que você distribui com Bolsa Família. Dona Dilma, sabe qual é o crescimento médio no seu período dos países desenvolvidos? 3,5% aproximadamente. E o seu governo não vai crescer mais do que 1,5%, a média do seu governo. Então significa que são 2 pontos de diferença. Ou seja, 4 vezes mais nós perdemos para dar 0,5% aos pobres. Ou seja, você tira com a mão, você dá com a mão e tira com a outra. Outra coisa, dona Dilma, que a senhora não deve esquecer, ficou dizendo que Marina era uma candidata do banqueiro. A própria banqueira Neca, que você utilizou para dar apoio ao Fernando Haddad em São Paulo. Isso é falta de escrúpulos, você fazer um negócio desse tipo. Falta de escrúpulo enorme você dizer, porque a Marina defendia um Banco Central independente, você dizia que é mesmo que entregar aos banqueiros, e fez uma propaganda grosseira, dinheiros, a comida sumindo na mesa dos pobres, os livros saindo da mão das crianças, porque era isso que ia acontecer se entregasse, se fizesse o Banco Central independente, como estava no programa da Marina. Você sabe que isso é mentira. Você é uma economistazinha reles, mas como economistinha reles qualquer sabe que isso é mentira. Então você não tem escrúpulo de dizer uma coisa dessa. E outra coisa, quando vamos para a realidade, dona Marina, sabe o que acontece? O que acontece é que o governo Lula e o seu fizeram uma política monetária favorecendo os banqueiros. Nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro como ganharam no governo de vocês. E sabe por quê? É fácil a gente ver. Vocês dois pagaram a maior taxa de juros do mundo no período de vocês. A maior taxa de juros. Quem se beneficia dos juros? São os banqueiros, são os capitalistas, são os especuladores, são os investidores nacionais e internacionais, eles que se beneficiam dos juros altos. Além disso, dona Dilma, ele não ganha só os juros altos, eles ganham os juros mais a inflação. Quanto mais a inflação sobe, mais esse grupo de pessoas ganha dinheiro. Agora vem cá, de onde é que você tira esse dinheiro extra de inflação para pagar os banqueiros? Sabe de onde é, dona Dilma? Você tira do pobre que você deu a Bolsa Escola. Você tira do pobre assalariado, do povo assalariado. É de lá. Porque a inflação de 7%, como deve ser mais ainda, deve ser em torno de 8 ou 9%, é essa a perda de capacidade do pessoal que vive de salário e de Bolsa Família. E esse dinheiro, e essa perda de capacidade desse pessoal, do pessoal que vive de Bolsa Família e do pessoal que vive de salário, passa para quem? Para os banqueiros, para os capitalistas, para os investidores internacionais e nacionais,
para os especuladores de uma maneira geral. Então é isso que você gosta do povo? É esse o povo que você diz que os tucanos, que fizeram o melhor programa de redistribuição de renda no país, que foi o controle da inflação, ou o plano real, fez muito mais pelos pobres do que você faz, que vocês estão fazendo. É extremamente absurdo você dizer isso. E esse caso, especificamente, nós podemos botar outro, que é igual a Petrobras. Vocês se auto-intitulam os protetores da Petrobras. Vocês ganharam eleições em cima do Alckmin, em cima de José Serra, sugerindo que eles queriam privatizar a Petrobras. Muito bem, e daí? O que vocês fizeram com a Petrobras? Vocês não privatizaram a Petrobras de uma maneira geral. Vocês privatizaram para um grupo muito pequeno. O grupo do PT, do PMDB e do PP que vive da maracutaia dos 3% de todas as operações da Petrobras. Você, Dilma Rousseff, você liquidou a Petrobras. Você destruiu a Petrobras pela corrupção. E não só pela corrupção, pelo populismo. Porque ao importar petróleo para vender gasolina a preços internacionais muito mais caro e vender gasolina aqui a preços subsidiados, por que você faz isso? Para beneficiar os pobres? Não! Porque você é incompetente em controlar a inflação. Porque se você soubesse controlar a inflação, tivesse capacidade para isso, você não precisaria fazer uma destruição dessa em massa do que você está destruindo a Petrobras. São bilhões de reais que a Petrobras perde por ano por causa dessa política iniciada pelo governo Lula. E vocês se intitulam protetores da Petrobras? É isso que é proteção da Petrobras? A Petrobras está destruída. A Petrobras está sucateada. Sucateada não só pela corrupção, mas pela incompetência de uma política populista que importa gasolina a preços internacionais e vende internamente subsidiada, dando um prejuízo, um rombo de 12 bilhões, que foi o ano passado o rombo da Petrobras em função disso. É essa a proteção que vocês dão à Petrobras? Dona Dilma, esse país tem gente inteligente. Você não pode pensar que você vai ludibriar todas as pessoas. E principalmente você, porque você nem QI tem. Você é uma pessoa que não completa um pensamento, você não sabe. Eu acho que a Aécio daria um grande golpe se ele chegasse no debate com você e pedisse, desafiasse a você a largar, cada um largasse as suas anotações e discutissem cara a cara o que está acontecendo com o Brasil, o que vocês pretendem. Porque você não sabe completar nem sequer o que você pensa, você não sabe dizer. Você fala pela boca do marqueteiro e só. Você não tem competência para nada. E isso está provado até na tua vida individual. Você pegou uma loja e faliu a loja que você construiu. Você foi ministra de Minas e Energia, o que você fez? Nada. Você foi ministra da Casa Civil, o que você fez? Nada. Você provou incompetência. Você foi responsável pela Petrobras, do Conselho, o que aconteceu? Passadina. E você vem para cá dizer que é golpe mostrar as confissões dos seus grandes representantes. Aliás, foi você que colocou o cara lá dentro. Foi o Lula que colocou o Paulinho e o Roberto lá dentro. E está aí o esquema. 3% para o PT, 2% para o PMDB, 1% para o PP, sei lá. Um esquema mais ou menos desse tipo. Está aí. E você acha que isso é golpe? Isso não é golpe, Danilo. Tem que mostrar a esse país quem são os vendilhões da pátria. Os vendilhões das grandes instituições brasileiras, como vocês estão fazendo com as empresas estatais. Vocês estão vendendo, estão tirando para vocês. E esse negócio de pensar que está fazendo isso para a campanha não é verdade, não. Por que o Lula está rico? Por que o filho dele está rico? E você? Por que você está rica?
Será que esse dinheiro todo que vocês tiram da Petrobras vocês dão para fazer? Não, primeiro, meu pirão primeiro vai para o bolso. É isso que acontece, por isso que vocês são ricos. Estão ricos, milionários. Olha o José Disseu, milionário José Disseu. Tá certo, dona Dilma? Então, muda teu discurso. Tenta entender que nós somos capazes de perceber as suas mentiras. Obrigado.